Olá, eu me chamo José Felipe, eu sou aluno da turma de Biotecnologia BM 171 do IFRJ. Irei apresentar um seminário requerido pela matéria Técnicas de Análise Bioquímicas 1, ministrada pelos professores Leila Pontes e Irã Araújo. O seminário é sobre Sistema de Injeção para HPLC, manual e automático. Em primeiro plano, é importante ressaltar que HPLC é uma sigla do inglês para High Performance Liquid Chromatography e significa a mesma coisa que CLI, sigla esta para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. O HPLC faz parte do grupo de classificação de cromatografia em coluna. Essa técnica tem o intuito de melhorar a eficiência da cromatografia, de forma que mantenha os picos simétricos, diminua a largura da base dos picos, indicando uma melhor eficiência, tenha uma maior seletividade e em menor tempo. O equipamento de HPLC é constituído por um sistema de reservatório da fase móvel, um sistema de bombeamento da fase móvel, um sistema de injeção, onde a amostra é aplicada e que é o foco desta apresentação, um sistema analítico constituído por uma coluna cromatográfica fechada e ligada por dutos, diferentemente da cromatografia clássica, um sistema de detecção composto por, no mínimo, 2 detectores, sendo um de absorbância na faixa do ultravioleta visível e um outro detector, podendo ser de fluorescência, condutividade, pH ou de massa para espectrofotometria de massa, dependendo do que o técnico quer analisar. Há também um sistema de aquisição e registro de dados, para posterior análise dos resultados. E, por último, um local para onde vai o resíduo que sobra. O injetor, como visto anteriormente, é o responsável pela inserção da amostra, previamente preparada e filtrada no sistema cromatográfico, permitindo que esta chegue até a coluna e tenha idealmente todos os seus componentes separados. Há diversos sistemas de injeção para HPLC. Os mais encontrados atualmente são as válvulas manuais, em sistemas de menor custos, e os injetores automáticos, onde é empregado um amostrador que pode realizar a mesma injeção, porém com uma seringa apropriada, dando diferenças na eficiência, reprodutibilidade e alta produtividade. Começando pelo injetor manual, nós temos o injetor do tipo válvula Real-Dyne. É uma válvula de 6 vias e 2 posições, que, com o auxílio de uma seringa, a alça de amostragem, ou o looping também chamado, seja preenchido totalmente ou parcialmente pela amostra. Após essa etapa de carregamento da amostra, etapa também chamada de loading, a válvula é girada manualmente ou por meio de um dispositivo pneumático ou eletromecânico, inserindo o loop e, consequentemente, o seu conteúdo no caminho percorrido pela fase móvel, que vem impulsionada pela bomba em direção à coluna cromatográfica. Quando a válvula está em posição de carregamento, a amostra entra pela porta 3, passa pelo looping e chega na porta 6, e depois a porta 5, a qual tem seu excesso jogado fora, ou seja, desperdiçado. Essa posição serve para carregar o loop com a amostra. Já o eluente, nesta posição, entra pela porta 1 e passa pela porta 2, em direção à coluna cromatográfica, sem que tenha contato com a amostra. Já quando a válvula está em posição de injeção, ela gira, que faz com que a porta 4 seja a porta de injeção e ela saia e o conteúdo colocado dentro saia direto para ser desperdiçado. Ou seja, ela gira e faz com que a porta 4 não tenha mais contato com o loop, fazendo com que, caso adicione mais amostra, ela vai ser totalmente desperdiçada. Nessa posição,
o eluente tem contato com a amostra. Ele entra pela porta 1, vai para a porta 6, passa pelo looping e chega na porta 3, e vai para a porta 2, onde vai finalmente seguir para a coluna cromatográfica. No caso dos amostradores automáticos, existem ao menos 3 formas básicas e distintas para a introdução da amostra. Todos se baseiam na utilização de ao menos uma válvula e uma bomba/seringa mecanizada para promover o deslocamento de um volume da amostra. O primeiro modo de injeção, em inglês, é chamado de pull-to-fill. É a forma mais simples e pouco utilizada na atualidade. Baseia-se na aspiração da amostra para o interior da alça de amostragem, ou seja, o loop, a qual, quando totalmente preenchida, é deslocada para o caminho da fase móvel, em direção à coluna cromatográfica. Primeiro, a válvula roda, permitindo que a seringa puxe por pressão a amostra para dentro da tubulação. Segundo, a válvula é girada novamente, agora permitindo que a amostra que estava dentro do loop passe pela coluna. E por último, a válvula gira de novo, permitindo que a seringa seja empurrada para liberar a amostra para ser desperdiçada. A amostra que não foi utilizada. O excesso. Outro modo, o qual é bastante encontrado nos sistemas atuais, é chamado em inglês de push-to-fill. As amostras são colocadas em frascos ou placas de 96 poços e colocadas em uma bandeja de amostra. Um mecanismo de motor de passo opera uma seringa dosadora, conectada a uma agulha de seringa, por meio de um tubo de conexão. A agulha é movida para o local do frasco, ou o frasco é movido para o local da agulha. Então, a agulha perfura um septo de vedação no frasco e a amostra é retirada. Em seguida, a agulha é retirada e inserida em um mecanismo de vedação de baixa pressão, conectado à válvula de injeção. A amostra é então dispensada na porta de amostra, na válvula de injeção, para preencher parcialmente ou totalmente o loop de amostra na posição de carga. A válvula de injeção é então girada para injetar a amostra no fluxo da fase móvel. No amostrador automático, needle on handle, as peças são semelhantes ao design do push-to-fill, como anteriormente citado. A principal diferença é que a agulha de injeção e o tubo de conexão são uma única peça agora e também atuam como o loop de amostra. A amostra é retirada do frasco para a alça de agulha. Então, a agulha é inserida em um selo de alta pressão e a válvula de injeção é girada para injetar a amostra na coluna. Como a agulha e o laço são o mesmo tubo, 100% da amostra que é puxada para a agulha é injetada, não há desperdício. Esse tipo de injetador automático é útil para injeções de amostras muito pequenas e quando a quantidade de amostra disponível é bastante limitada. Se a agulha ficar bloqueada ou danificada de alguma forma, toda a peça de alça da agulha deve ser substituída, de modo que os custos de manutenção podem ser bem maiores com esse amostrador automático. Esse método costuma ser o mais caro e com mais componentes para manutenção. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigado pela atenção.